Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais. Está no ar mais uma edição do programa Cenário Político. E hoje eu recebo, aqui no estúdio do Portal AM1, a doutora Eunice Nascimento. Ela é juíza e é pré-candidata a deputada federal. Hoje ela está afiliada ao Avante. É agora, com transmissão pelas redes sociais do Portal AM1. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Portal AM1. Bom dia, Isaac. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e espero que tenhamos bons momentos e que possamos atender a perspectiva ou a expectativa das pessoas. Doutora, a senhora tem um extenso currículo, né, voltado para a questão da magistratura. E eu queria saber da senhora, a minha primeira pergunta, em relação ao Poder Judiciário. O que que podia melhorar no Poder Judiciário para melhorar a vida das pessoas? O Poder Judiciário ele tem uma função específica, né, que é julgar, decidir. E quando nós temos uma estrutura definitivamente eficiente, aí você realmente consegue alcançar a nossa população, que é o jurisdicionado. Então, o Poder Judiciário está hoje preparado para atender a demanda que nós temos. Ele melhora, sim, no momento em que ele atende às demandas de forma eficiente, eficaz e dá uma resposta para a sociedade. A senhora acredita que os poderes, eles devem andar lado a lado? Nenhum pode se sobrepor ao outro? Os poderes, nós temos uma definição que os poderes são harmônicos entre si. Então, o que é que ocorre? Cada um poder tem a sua função. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, num momento em que há atrito entre os 2, tem que haver uma solução de diálogo. Não podemos estar, assim, em conflito durante a vida toda. E por quê? O poder judiciário, principalmente, a nossa função é harmonizar. É dirimir conflitos e não criar conflitos. Então, o poder judiciário no lugar dele, o executivo no dele e o legislativo também, porque o judiciário não legisla, quem legisla é o legislativo. E assim nós iremos caminhando de forma, a cumprir a nossa função aqui democrática. Como o nosso país é um país democrático, ele te dá liberdade sim, para que as pessoas tenham as suas opiniões, as suas decisões, mas cada um nos seus devidos lugares. Por que Assim Montesquieu definiu, né. Por que que eu faço essas perguntas, doutora, logo no início dessa entrevista? Porque a senhora é uma pessoa que tem um currículo extenso no poder judiciário. E agora a senhora está ensaiando, né, possivelmente entrar, se a senhora for eleita deputada federal, vai entrar no poder legislativo, que é um poder diferente do qual a senhora atua hoje, né. E aí lá a senhora vai encontrar, vai tratar de perto com pessoas que dizem que o poder judiciário se sobressai sobre os outros, que não tem, que hoje é a justiça que manda tudo, né. A gente vê muito esses debates na Câmara Federal, contra ministros do STF, contra decisões judiciais. E aí a senhora não teme alguma represália pelo fato da senhora ser mulher, né, vindo do judiciário, tá disputando uma vaga na Câmara Federal e ter que enfrentar esse tipo de debate lá? Não, por ser mulher, nós já vivemos uma situação de desigualdade, né. Há mais de 95 anos, a mulher luta pela sua independência, pela sua liberdade, que ainda não foi conquistada. E ela não é conquistada em razão do número de mulheres que estão no parlamento. Por isso, nós precisamos, inclusive, se reorganizar e repensar como está funcionando o legislativo. O que é que ocorre? O poder judiciário, ele não é que o poder judiciário se sobrepõe ao poder executivo nem ao legislativo. Ele vai exatamente decidir, vai trabalhar em cima de decisões de conflitos que estão sob a responsabilidade dele. Ele não vai dizer que o poder judiciário, o legislativo tem que fazer dessa e daquela forma. Tem que cumprir a lei. Eu penso que o poder judiciário está no momento de decidir respaldado na lei.
E quando você está respaldado na lei, você não está desrespeitando nenhum dos poderes. E se isso estiver acontecendo, é possível que haja, sim, um entendimento entre os poderes para que não haja esse tipo de conflito. E também, como você acabou de perguntar, a outra questão, se eu vou me sentir mal. Não, por quê? Porque quando nós estamos no poder judiciário, nós sabemos exatamente a interpretar as leis. E no poder legislativo, você vai construir leis, você vai quem legisla? Você vai legislar. E eu penso que um magistrado, um advogado, as pessoas que trabalham com o direito, quando estão no poder legislativo, eles conseguem responder sim, e corresponder com boas atitudes, bons atos, até porque nós aprendemos também a mediar, nós aprendemos a dialogar e aprendemos também conversar com as pessoas e gerar digamos, um contato mais harmonioso. Porque a justiça, ela tem que ser equilibrada, ela tem que trabalhar em harmonia. Doutora, hoje a gente percebe que com o avanço das redes sociais, tá cada vez mais fácil, né, qualquer pessoa com celular na mão virar influencer, né, e colocar seus posicionamentos ali na rede. A gente vive num estado democrático, qualquer pessoa é livre, né, para expressar o seu pensamento, desde que não invada o direito dos outros, né, que respeite a individualidade. E a coletividade também. Mas hoje a gente vê diversos ataques, tanto relacionado ao poder executivo, ao legislativo, ao judiciário. E aí a gente tem a questão do direito. Né? Assim como a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem a questão do direito. A senhora acredita que seria fundamental o direito como base no ensino, por exemplo, médio e fundamental da população? Eu sempre, questionei que todos os cursos, independente de ser só o curso de direito, como você acabou de falar, deveria sim ter o conhecimento da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela é desconhecida pela população de um modo geral. Exceto as pessoas que fazem o curso de direito ou então, por curiosidade ou, digamos, autodidata, vai estudar, assim, a lei da forma que ele vai entender, mas e não é assim. O curso de direito, ele te dá um preparo, toda uma história do direito, e você vai conseguir entender como funciona. É como política. A política, ela só poderá ser entendida quando nós entendermos historicamente o que aconteceu no nosso país. Se nós não entendermos desde a da república até a democracia, a ditadura, a redemocratização, nós não vamos conseguir também discutir políticas, porque a política deve ser discutida por todos nós, mas ela deve estar dentro do nosso raio de ação, de entendimento, o que é política, como ela funciona. Nós não podemos, né, ficar ausente da política, o desenvolvimento histórico do nosso país. Por que nós estamos vivendo dessa forma hoje e não sabemos discutir política? Nós brigamos, mas discutir política nós não conseguimos discutir. Até porque o que é liberdade, o que é dignidade humana? O que é dignidade humana? Onde é que nós encontramos esse direito fundamental da sociedade, do ser humano? É na Constituição Federal, quando nós poderíamos estudar pelo menos o artigo 5º, a introdução da nossa Constituição, que já fala sobre a democracia e o Estado de Direito. Então eu penso que sim, você tem razão, deveria ser incluído no curso fundamental na nossa Constituição Federal, para que os alunos saíssem de lá, como em outros países, conhecendo os nossos direitos, não para só questionar, mas para saber que tem coisas que eu também não posso fazer, porque a liberdade também tem limite, né. Agora, doutora, conhecendo os nossos direitos, vamos pular para a questão do interior, né? A senhora, por exemplo, está candidata a deputada federal. Então, a senhora tem condições de voto, né? E vai buscar votos nos 62 municípios do Amazonas, na capital, e mais 61 municípios do interior. E a gente vê que muitos serviços que são ofertados na capital, e que alguns desses serviços já são precários na capital, deixam de ser ofertados no interior, né? Seja por conta da distância, do isolamento, da falta, diga-se de passagem, entre aspas, de
fiscalização, talvez, de cobrança do poder. Tem muita questão histórica na política do Amazonas da questão da compra de voto. Ah, fulano não votou em fulano porque o fulano era mais preparado. Votou porque ganhou uma cesta básica, votou porque vendeu o voto. Qual o perigo dessa venda de voto? Como é que a senhora avalia isso? Isso é realmente o grande problema do desenvolvimento do Amazonas? A compra de votos, não saber votar? Não, eu acredito que não, porque tudo está na educação. Você não pode mudar um país sem educação. A educação, ela se torna fundamental. A política é parte da tua a política decide a nossa vida, mas o eleitor ainda não sabe que é a política que decide a vida. Ele pensa que ele vai decidir a vida no momento em que ele está escolhendo um candidato, porque ele é mais jovem, ou ele é tem mais idade, tem experiência, não tem experiência, ele é bonito, ou ele traz benefícios para você, mas aquele benefício ele é temporário. E a gente também não sabe como isso acontece na prática, né. Nós sabemos como nós coibimos enquanto estamos lá no judiciário, praticando, quer dizer, trabalhando com nessa função de fiscalização. Agora, na realidade, o que nós precisamos é de educação e formação da nossa sociedade, porque a política, ela é importante exatamente porque decide a nossa vida. E a educação política, ela te liberta. Quando você tem educação política, você se liberta. Então, nós precisamos de conteúdos realmente nas escolas, que tenhamos currículos ricos em educação, educação ambiental, educação física, educação de saúde, tudo isso nós precisamos ter na nossa vida. Mas a fundamental, que é no ensino infantil, ensino fundamental, e esse ensino que é básico, que vem da própria família, que é a questão ética, moral. Hoje você não vota no candidato porque ele vai falar que tem que ser ético. Vota? Não sei. Porque a ética se discute, a ética faz parte da política, moral faz parte da política. Compromisso e responsabilidade com que você está abraçando naquele momento faz parte da política. Se eu estou pré-candidata no momento em que eu estou vivendo isso aqui, eu estou assumindo um compromisso com a sociedade, um compromisso com você, olhando para você e dizendo: "A política é feita dessa maneira e não daquela que como queremos fazer". Enquanto nós fazemos isso daí, nós só atingimos as pessoas que não têm estrutura para dizer assim: "Eu amo o meu país, eu amo o meu povo", porque antes da política vem o povo. O povo são as é a é o povo é que vai decidir quem nós somos. E no reflexo nosso, a política, o povo é o reflexo da política do nosso país. Então, se você tem um povo disciplinado e com educação política, ele não vai votar de qualquer jeito, porque ele sabe que ali ele está decidindo a vida dele. Ele não está decidindo a vida não é só a do povo, é dele também. Como o brasileiro pensa que ele vivendo bem, ele sozinho vivendo bem está ótimo o país, mas não é assim, é a coletividade. Nós precisamos ter um conceito de coletivismo. A Argentina é um país coletivista. O povo argentino, ele se interessa por política, é um povo que realmente gosta de política. O brasileiro também gosta de política, mas à sua maneira. É importante que tenhamos conhecimentos fundamentais sobre o que é de política e o que eu estou discutindo contigo aqui sobre política. E elevar digamos assim, o conceito dessa política para a juventude, para que a juventude possa realmente construir a nossa vida. Quando eu me proponho estar aqui e converso sobre jovens, pelo menos se eu conseguir atingir o meu raio de ação deve ser pouco, pequeno, mas eu gostaria que fosse eficiente e eficaz, para dizer para os jovens que eles têm uma responsabilidade infinita sobre a decisão na política do nosso estado e do nosso país. Se ele não sabe decidir, nós iremos viver mais décadas e décadas dessa maneira, porque a minha geração tem que se envolver nesse processo agora. Eu digo para a minha geração dos anos 60, 50, 70, 80, que ela retome
as suas bases para poder discutir política e dizer para o jovem que ele vai assumir digamos, esse degrau e essa vertente da política do nosso Brasil. O Brasil não pode ficar assim. Doutora, caso a senhora seja eleita, qual vai ser a sua principal bandeira de luta? Vai ter várias, né? Mas qual vai ser a principal bandeira de luta do seu mandato? Educação. A defesa das mulheres, nós precisamos dizer para as mulheres, todas as mulheres, nós mulheres, precisamos ter consciência de que se não formos, não brigarmos, não lutarmos pela igualdade das mulheres na representatividade no Congresso Nacional, esquece. Então, a mulher precisa tomar consciência de que ela tem que se inserir na sociedade, ela é parte da sociedade, ela não, a identidade dela está lá. Ela precisa ver que a identidade dela está lá. Ela é um ser humano. Antes de gênero, ela é um ser humano e que ela faz parte do processo democrático e da evolução da sociedade. Foi a mulher quem construiu, a mulher quem agrega, é a mulher quem decide as emoções nas suas casas, nos seus lares. As mulheres é quem constrói. Não que os homens não estejam também inseridos nesse processo, ele está. Porque enquanto família, pai e mãe, estão sim com responsabilidade de zelar pela formação dos seus filhos. Então a educação, para mim, é fundamental e que nós tenhamos essa consciência de que se o governo que aí está, ou o governo que está chegando, não assumir esse papel da educação no Brasil, no nosso estado, não teremos evolução econômica, financeira, nem igualdade social. Seremos, sim, um país subdesenvolvido para sempre. Porque nós temos, para nivelar isso aqui, pelo menos a curto prazo, eu penso que 10 anos, duas legislaturas de candidatos que vêm se formando e os seus sucessores, e que tenha política de Estado, e não só a política de governo. Tá? A política de Estado te assegura os direitos. A política de Estado dá continuidade. A política de governo são as políticas públicas que você vai construindo no decorrer da sua gestão. E nós precisamos de grandes gestores. E por isso eu penso que eu estou num partido que eu considero com grandes compromissos. Era justamente essa minha próxima pergunta. Por que o Avante? A senhora acabou de me responder. E aí eu aproveito para perguntar: é a primeira vez que a senhora se coloca à disposição de uma eleição para um cargo eletivo? Não, quando com 19 anos, eu já participava de movimentos políticos em Itacoatiara, porque eu sou de Itacoatiara, Terra da né, Pedra Pintada. minha cidade querida, né. Então o que é que acontece? Com meus 27 anos, eu já na faculdade, terminei minha faculdade de Direito aqui em Manaus, e fui a Itacoatiara, assim, para participar de uma campanha eleitoral que no momento eu acho que era o Josué, eu não lembro quem era o nosso adversário. E eu saí candidata a vereadora, né, mas eu fiquei como primeira suplente. E aí, como eu já estava aqui, fiquei aqui. Mas eu sempre gostei sim de participar de todo o processo político e saber quê por que que nós vivemos há 40 anos, hoje eu questiono, de redemocratização e as coisas não aconteceram como nós esperávamos e como nós desejamos. Doutora, não seria mais fácil, por exemplo, eu pergunto isso para todo mundo. Não seria mais fácil? Toda vez que eu me deparo com um candidato a deputado federal, eu pergunto: não seria mais fácil disputar uma cadeira na Leão? Eu uso desse seguinte pensamento. Lá na Câmara Federal, o Amazonas tem 8 cadeiras. Na Assembleia Legislativa, são 24. São 62 municípios, né? Não ficaria mais confortável para a doutora Eunice disputar uma vaga na Leão? Ou a doutora Eunice não quer conforto? Se quisesse estar confortável, estava em casa. Não, conforto todos nós temos, agora a acomodação é diferente, né. Quando nós vivemos uma situação que nós vivemos hoje, o Isaac, nem você nem ninguém vai ficar em casa, ou vai? Se nós temos consciência de que nós corremos um grande risco no desenvolvimento do nosso país e que hoje uma cesta básica já não sustenta uma pessoa, muito menos uma família, você não vai ficar em casa. Eu penso que na Câmara Federal estão as grandes decisões, não que na estadual não esteja.
a Assembleia Legislativa nossa, o contato dela é fantástico, porque é bem democrático e ela está próximo do povo. Já o deputado federal, um pouco distante, mas o reflexo das decisões deles são drásticas, né? Elas podem ser boas, como podem ser ruins. Então, eu estou desse lado para trabalhar exatamente nas decisões que vão beneficiar o nosso estado do Amazonas e o Brasil. Agora, doutora, eu já percebi que muitas dessas decisões envolvendo políticos são baseadas em orientações do partido. A senhora já pensou em algo ou diz: "Não, primeiro eu vou ser eleita, depois eu vou verificar como é que vai ficar essa situação", porque às vezes o perfil do candidato nem é esse, mas aí o partido diz assim: "Você vai ter que votar assim, junto com a bancada". E aí fica naquela corda bamba. Eu tô ali no partido, diz que o mandato é do partido. Eu posso ser expulsa por infidelidade partidária, eu posso ser penalizada pela minha sigla. Às vezes parece assim que a pessoa em si, né, o eleito, ele nem é uma pessoa assim corrompida. Parece assim que o partido corrompe ele. Isso na minha visão aqui Uhum. de fora, né, que eu tô fora da bolha. A senhora já teve mais ou menos essa visão também, que o partido corrompe a pessoa? Não, ninguém corrompe ninguém. Você que se corrompe. Isaac, tu podes, como candidato ou não, transitar em todas as esferas. Você, quando criança, possivelmente passou por determinadas situações de grupos que você não se adequou, não é isso? Você é obrigado a ficar ali? Não, né? Então você tem as suas escolhas. E nós somos todos adultos e responsáveis pelo que nós fazemos. Então, se o partido entende que você tem que votar numa medida em que ela é drástica para o teu país, eu penso que você não vai sofrer nenhuma represália, não. Porque você não vai arruinar um estado, nem um país, a nação, porque você tem a obrigação, o dever de votar de qualquer jeito. Eu penso que todas as medidas que chegaram para os partidos, elas chegaram para elas serem votadas com coerência. Porque se não for com coerência, não dá para você votar, né? Não é possível. Eu penso dessa forma. E depois tem outra coisa, como eu sempre falo, tem que haver entre os partidos também diálogo, tem que saber o que você quer, o que você pensa, o que tu fazes aqui. Isaac, quando tu pensares, o que eu faço aqui? Estou levando comunicação, estou levando conhecimento, estou levando, distribuindo, digamos assim, opiniões que você tem aqui. Nós temos que ter responsabilidade pelo que nós estamos fazendo. Um professor tem responsabilidade pelo que ele está fazendo, um engenheiro tem que ter responsabilidade pelo que ele está fazendo, um médico tem que ter responsabilidade. Nós tem que ter responsabilidade, o termo já diz, é a resposta que tu tens que dar para as tuas atitudes, para a sociedade. Nós temos responsabilidade, não é só comigo, com a sociedade. Então é lá que tu tens que dizer se tu vais votar daquela forma ou não. E depois você pode também levantar uma questão sobre a obrigatoriedade de você votar em coisas que não é possível serem executadas, inclusive. A doutora Eunice é uma pessoa que tá aberta ao diálogo com todos? Sim, esse é meu propósito. Se eu não consigo ter diálogo com todos, então eu não posso viver o mundo político. Porque o mundo político é o nosso dia a dia. Se tu não tens diálogo na tua casa, com teus filhos, com os funcionários que te seguem, aí você não consegue conviver. Então, o diálogo, você não pode escolher uma pessoa para você ter diálogo, você vai ter diálogo com todos. Imagine que nós temos na nossa função os presos, presidiários. Você não vai ter diálogo com ele. A senhora é uma boa articuladora? Eu sou, eu sou. Eu gosto de articular. E a senhora é boa em resolver conflitos? Eu resolvo. Eu sempre solucionei as questões que me foram determinadas, tanto familiar enquanto criança e agora na magistratura. Eu sempre decidi as minhas coisas. Por que eu lhe fiz essas perguntas? Existem muitas críticas hoje em cima da bancada federal,
né? Dizem que é uma bancada morta, que não é uma bancada esperta, que às vezes tem votação ali colocando em risco a Zona Franca de Manaus, os interesses do Amazonas, e que falta ali diálogo. Talvez um ou dois se salve nesse meio. E aí, a senhora busca uma vaga na Câmara Federal. Então, o que esperar da doutora Eunice lá? Que seja uma pessoa esperta, mediadora, que resolva conflitos, né? Que consiga transitar ali nos corredores, em todos os grupos, que busque apoio, porque, por exemplo, uma votação que tem o Amazonas em jogo, doutora Eunice vai ter ali que colocar seu time em campo e vamos conseguir o máximo de votos a favor dessa medida para não prejudicar o Amazonas. Com certeza tu estás lá para defender exatamente o teu estado, né. Você não está lá para não fazer nada, você tem que lutar por isso daí. E ser mediador é isso, e diálogo é isso. Então você precisa realmente ter equilíbrio, tranquilidade, para discutir questões, por exemplo, como a Zona Franca de Manaus. Nós não podemos abrir mão da Zona Franca. Do questionamento sobre a reforma tributária. A reforma tributária também é algo que deve ser pensado e discutido, entendeu? Então, o que vem beneficiar o nosso país, ou o nosso estado principalmente, nós temos que abraçar o nosso estado, abraçar a bancada do nosso estado e juntos realmente lutarmos pela nossa Zona Franca. Esse é o nosso papel. Hoje a doutora Eunice, ela pensa mais no campo esquerda, no campo direita ou no centro? Centro-direita, centro-esquerda? Como é que é o pensamento da doutora? Hoje, eu não tenho digamos assim, essa discussão forte sobre a direita nem a esquerda, né. Cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Até porque o Norberto Bobbio fala o seguinte, que não existe direita nem esquerda, existe conveniência, né. Aí já gera outra discussão sobre o que que é direita, o que que é esquerda. O que é direita e o que é esquerda para cada um de nós? Eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centro? O centro, você vai se encaixar melhor aqui no centro? Você vai conseguir viver melhor? Conviver melhor? Mas em todos eles você vai ter discussões sérias. O que falta é diálogo, o que falta é compreender o processo político como deve ser. Isso é o que falta. E não agressões como você acabou de falar, nós estávamos conversando, agressões sobre a família, sobre comportamentos pessoais. Não, que foge da esfera do teu comando da administração. Você está trabalhando ali e a crítica sobre minha pessoa, se vier a acontecer, sobre meu comportamento enquanto parlamentar, é uma coisa. A minha postura como julgador é uma coisa. Agora, quando ela vai além disso, que é, digamos, à luz do poder, que você quer conquistar o poder de qualquer forma, criticando ou destruindo a pessoa, aí eu penso que aí já não dá para você desenvolver. E você não vai desenvolver uma sociedade, o país não vai desenvolver se for assim. Ele tem que pensar o Brasil. Nós somos o Brasil. Uma diversidade que temos dificuldade, porque nós temos aqui uma construção que você conhece, que nós são portugueses, ingleses, tem alemão, italiano, né, franceses. Nós não somos uma sociedade só. Nós somos aqui o Amazonas é só construído do povo amazonense puro. Não, nós temos a nossa diversidade que deve também ser pensado nisso daí, tá entendendo? Para poder formarmos o nosso conceito e sabermos que nós somos o Brasil. O Brasil é que deve ser pensado como o nosso compromisso diante da sociedade. Isso é que importa. Hoje é um risco muito grande, né, doutora, para quem se coloca à disposição de uma eleição, e é um risco muito maior ainda quem se coloca à disposição de um cargo majoritário, né? E aí eu parto, por exemplo, da pergunta, às vezes o candidato, ele exibe ali, por exemplo, um celular de última geração, um relógio muito bem avaliado, né, um cordão muito bem avaliado, ou até roupa. Eu já vi matérias, por exemplo, que citavam gestores. Ah, a camisa dele é uma camisa que custa R$ 2.000. O tênis dele custa R$ 17.000. Mas, partindo do ponto assim, cara, o cara não trabalha,
antes de ser político, vocês já procuraram saber o que que ele era? O cara deve declarar imposto de renda. Para ele se candidatar, ele tem que declarar. Vocês sabem de onde que veio aquilo, mas as pessoas não procuram saber, não procuram investigar. A própria imprensa faz isso. Eu vejo colegas de imprensa, posou com relógio tal, fulano tá posando com relógio de 1,2 milhão. Mas, tipo assim, e aí? Será que ele não ganhou aquele relógio? Comprou, parcelou de quantas vezes? Eu, por exemplo, se aparecer com um celular novo, vou dizer, gente, foi de 21 vezes. É a última geração, mas foi 21 vezes. E aí as pessoas julgam muito, né? Usam as redes sociais. Aí eu entro na pergunta: hoje existe a política da lacração, né? Que é expor tudo nas redes sociais, doa quem doer. Não tá nem preocupado com o que aquilo vai causar de prejuízo na pessoa que está sendo falada ou em quem tá falando. Como é que a senhora avalia essa política da lacração? Já pra apontar o dedo na cara do outro ali e dizer tu tá errado, eu tô certo, crucificar, pegar pra Cristo. Nós acabamos de falar, ou você tem uma política construtiva, ou você vai destruir, né. E quem está com relógio, bonito de ouro aí ele que tem que dizer lá se está incomodando, né, como ele conseguiu o relógio dele. Eu não quero saber como ele conseguiu o relógio, nem como ele conseguiu a bolsa, eu quero saber como ele vai construir o Brasil. Isso interessa pra gente. O que está sendo feito, você não tem que se preocupar com o relógio, você tem que se preocupar com o orçamento, a lei orçamentária. Qual foi a distribuição de dinheiro, de renda para os estados e municípios? Como foi distribuído? Tem portal para isso. Como gastamos isso daí? De que forma foi gasto esse dinheiro? Aí sim você precisa se preocupar. Mas se preocupar com a roupa da pessoa, como tu acabaste de falar, alguém pode ter me dado uma roupa, né, que não vai acontecer isso, eu tenho certeza, né? Ninguém vai me dar essa roupa, nem esse relógio, porque eu também não preciso de receber um relógio assim, né? Então, mas quem gosta, recebe, não tem problema nenhum. O que você vai fazer do relógio, deixa ele fazer, de forma que ele chegou com você, não interessa. O que interessa para todos nós é como a nossa educação está, como a nossa saúde está, como a infraestrutura está e quanto chegou de recursos para o nosso estado e município. E isso interessa. Como é que foi distribuído os impostos, como foram distribuídos os impostos da Zona Franca Federal, que foi para lá e retornou para cá, para o nosso estado. Como nós estamos sobrevivendo com tudo isso aí? Qual o valor da cesta básica para todos nós? Como está a desigualdade social para todos nós? Isso é que importa. Se você se preocupar com isso daqui, você vai esquecer o relógio, vai esquecer a roupa, porque isso não interessa para nós. Vai interessar para a tua consciência. Para a sua consciência interessa. Porque a minha consciência tem que ser a do povo. Não estou aqui digamos, com hipocrisia, não. Nem sendo leviano. A nossa preocupação é como está vivendo a sociedade. Não estou preocupada se usa o HST, se usa não sei o quê, se é. Eu nem conheço direito. Mas se está usando, para mim, se está no teu braço, eu não sei nem que tipo de relógio é, mas tudo bem, ele funciona. É funcional? É. Então, pronto, é o que importa. E viver isso daí. A sociedade, nós precisamos estar envolvido com nossa política no nosso estado e no Brasil. O que é que nós temos de recurso, o que é que nós fizemos, o que fizeram dos nossos minerais, como eles estão sendo explorados, para quem que está sendo com quem está sendo negociado, porque senão você acabou de ouvir agora no Jogo do Brasil, quando terminou, que tem países que as crianças já nascem pobres. E tem países que as crianças nascem ricas. Eu nasci pobre aqui. Todo mundo. Não foi só você, não. Doutora, antes da gente encerrar, queria fazer uma pergunta. A senhora está se colocando à disposição para quebrar um ciclo na bancada federal. Um ciclo que começou lá em 2018, porque se eu não me engano, em 2014, nós tínhamos uma parlamentar feminina na bancada. Uhum. Se eu não estou enganado, 2014 nós tínhamos talvez Conceição Sampaio na bancada, 2010 nós tivemos Rebeca Garcia, acredito eu, que eu não estou muito bem da minha memória. Mas sei que em 2018... Antes disso nós tivemos a Beth Azizi, né?
Sim, mas do ciclo que começou Ah, masculino, tá. né, que eu tô Hum. dizendo. Porque, por exemplo, Eunice Miquiles, não foi? A Eunice Miquiles, primeira primeira senadora senadora do do Brasil. Brasil. E era do Amazonas. Chegou lá no Senado Federal, não tinha nem banheiro pra Banheiro. mulher. Aham. Então Eu fizemos admiro histórias. muito, gosto muito do trabalho dela. Fizemos histórias, estamos na história, e a senhora está se colocando para quebrar um ciclo, né? Que não me falha a memória, na eleição de 2018, que eu tenho certeza, de 2018 foram eleitos só homens. 2022 também só homens. E agora 2026 a senhora se coloca à disposição para ser talvez a única mulher, né, eleita deputada federal pela bancada federal do Amazonas. Como é que a Isso. senhora avalia esse ciclo? Tipo, mulher não votar em mulher, mulher ser maioria no eleitorado, não ser maioria na bancada federal. Ontem eu assisti uma entrevista de um crítico, né, um cientista político, conversando sobre ele estava calculando ainda, fazendo os cálculos dos votos, né, o feminino, masculino, feminino tem um número maior de eleitoras, né, todos nós aqui votamos as mulheres, e os homens é menor, mas, quando você vota, vai calcular o voto feminino, ele é mais, digamos assim, para o masculino, né, menos para o feminino. Ela vota mais no partido, de esquerda, inclusive, né, segundo esse analista, do que no partido de direita, né. Aí ele vota também, os homens votam mais na direita, segundo ele, né, do que na esquerda. Isso daí é uma avaliação feita por ele. E as mulheres votam mais, né, segundo a avaliação dele, nos homens. Não há uma assertiva, assim, de que as mulheres apoiam todas as mulheres. Porque, veja bem, a mulher tem a obrigação de está com essa obrigação, com essa responsabilidade de votar só se for mulher, Não. né? Senão tu não tens democracia, né? Eu sempre digo: "Olha, vocês estão à vontade. Não é preciso ficar preocupado que você é mulher, eu vou votar na senhora porque a senhora é mulher". Não. Se você entender que o Isaac representa melhor a bancada, não tem problema. Agora, você vai dificultar a sua evolução, porque todos os projetos nossos que beneficiam, não, que dão direitos, para a mulher, são votados pelos homens. Ela não tem voz no Congresso Nacional. Ela não consegue discutir os projetos dela, porque ela não é a maioria e nem a metade. No México não é 50-50? Não é assim que é lá? 50% é mulher e 50% homens. Parece-me que o presidente lá também é uma mulher agora. Então o que é que acontece? Nós estamos com essa deficiência, digamos assim, com esse número tão inexpressivo, que não dá para a mulher discutir no Congresso os direitos das mulheres, porque ela não vai votar. Quer dizer, votar ela vai, mas ela não é a maioria. Qual o interesse que os partidos vão ter nos votos femininos, se nós não somos a maioria? Eles estão interessados agora, fazer captação de voto feminino. Porque ele sabe que hoje nós somos um eleitorado bem considerado, porque é mais de 60%, se não me falha a memória. Se não E for mais, é quase 60. quase 60%. Mas, então, aí todo mundo está interessado no voto feminino, aí a bandeira é a defesa da mulher, mas quando chega lá não é assim que funciona. Porque nós só temos os homens lá para decidir. As mulheres ficaram aqui. Então, eu penso que é isso, que enquanto nós não tivermos direitos iguais lá no Congresso, mas enquanto não tivermos, vamos continuar lutando, né, e dizendo para que a mulher possa se posicionar. Não vai votar na mulher só porque ela é mulher, não. Porque se houver essa obrigatoriedade, aí fica ruim, porque aí o voto é democrático, tu vota na mulher, vota no homem, você tem direito de escolha, né.
Mas seria interessante que nós fôssemos bem representadas, né? Numericamente bem representadas e também com conhecimento suficiente para discutir as nossas necessidades básicas, que é a necessidade que a mulher tem de ter creche, ensino integral, educar os nossos filhos. Nenhuma família quer ter filhos fora da escola. Criança fora da escola é muito ruim para o Estado. Ele não constrói talentos, né? Ele não constrói homens para realmente servirem um Estado com conhecimento, exportar conhecimento, tecnologia, leituras, ter realmente conhecimento para que ele possa se libertar. Se ele tem conhecimento político, ele se liberta. Se ele tem conhecimento funcional, ele se liberta. O importante é que ele possa realmente construir o homem enquanto ser humano que precisa ter dignidade para conviver com os outros, com as pessoas, em harmonia com as outras pessoas, em igualdade de poder, porque senão você não vai conseguir. Tão igual ninguém vai ser, mas tão desigual como está, não é possível que o país desenvolva. O país não desenvolve enquanto nós estivermos nessa desigualdade social avassaladora, porque é, de fato, um constrangimento, é, de fato, uma falta de, digamos, de reconhecimento que você tem uma massa humana e que ela é primordial para o desenvolvimento do Estado. Se você não pensa assim, esquece, fica em casa, ou então você faz a política que você quer fazer, porque não há compromisso. Só há compromisso quando você pensar no homem enquanto homem e no povo enquanto povo que decide o destino da nossa nação. Então, o povo tem que entender que ele decide a vida dele, decide de todo mundo, e por isso ele tem que aprender a escolher. Perfeito, doutora. Olha, a gente já chegou ao fim da nossa entrevista, né? Mas eu queria deixar um espaço aberto. A senhora dar um recado para quem está nos assistindo, o eleitor, o leitor. É um momento que nós vivemos hoje, eu não digo que seja sem esperança, né? O momento que nós vivemos hoje é de esperança, que todos nós tenhamos consciência de que a decisão está nas nossas mãos e que nós precisamos mudar, sim. Nós precisamos lutar e dizer com todas as forças que a educação é fundamental para o desenvolvimento do caráter da sociedade enquanto ser humano participante da evolução da humanidade. Nós somos responsáveis pelo que está acontecendo e precisamos retomar isso daí. Então, é isso que eu tenho para dizer. Que os jovens entendam que eles precisam se tomar conta do nosso país e, para isso, eles precisam estudar, eles precisam trabalhar e precisam ter consciência de que somos todos iguais. Muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no Portal AM1. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, eu conversei com a doutora Eunice Nascimento, ela é juíza, também é pré-candidata a deputada federal pelo partido Avante. E entre as bandeiras de luta dela, caso seja eleita, está a educação e a defesa do direito das mulheres. Essa entrevista você pode conferir na íntegra no nosso canal no YouTube, o @TVAM1, ou nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, o @portal Amazonas 1. Até a próxima edição do programa Cenário Político.